E Isaías, como homem de Deus, se levantou diante daquele povo para dizer que eles teriam condições de mudar de vida. Porque esse Messias chegaria e na chegada dele tudo iria mudar, tudo iria se transformar. Os homens estavam como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem orientação, sem ninguém que lhes desse uma palavra. Estavam em pecado e os pecados iam se agravando a cada dia. Isaías falava ao povo e conversava com o povo e mandava recado, e eles continuavam como ovelhas desgarradas sem pastor. E quando Isaías falou do Messias, ele falou de um servo. O que é o servo? O servo é aquele que está à disposição do seu Senhor. E quando Isaías falou desse Messias como um servo, como um homem humilde, como um homem simples, que estaria simplesmente cumprindo a vontade do Senhor, Isaías falou dele porque Isaías falava de um homem humilde, que chegaria e que iria mudar toda a condição do povo de Israel, toda a condição daquele povo que estava debaixo de um jugo de muito pecado. E nós vimos aqui que esse servo, o qual Isaías falava, ele viria para quê? Ele viria para abrir os olhos aos cegos, ele viria para libertar os que estavam sentados na escuridão, porque o povo estava na escuridão. Ele disse que esse servo era um homem de dores, e que as suas dores não eram as suas dores, mas eram as nossas dores, eram as dores daqueles que estavam sofrendo. Então todas essas qualidades esse servo tinha. Esse é o homem que há de vir. Esse é o Messias que há de vir. Ele vem trazendo sobre os seus ombros toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós temos feito que não está de acordo com a palavra. Ele é um homem de dores e muitas dores. Ele era indesejável porque ninguém tinha desejo de ver, de conhecer esse homem. Ele era desprezado, atribulado, afligido, traspassado, cortado da terra dos viventes, e ele levaria sobre ele todas as nossas enfermidades. Na cruz, ele iria para uma cruz e levaria sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. No final de tudo, ele seria eliminado. Esse foi o homem que Isaías descreveu no capítulo 53 do seu livro. E todos nós sabemos e conhecemos quem era esse homem, né? Quem depois, né, foi este homem. E quando Isaías falava deste servo, quando ele pronunciava a sua palavra profética com relação a este servo, ele deixava claramente que este servo, ele seria a oferta definitiva e perfeita pelos pecados de todos os homens. Jamais se levantaria outro homem, jamais se levantaria algum outro Messias, mas este homem, este servo, ele seria a oferta definitiva e perfeita pelos nossos pecados. E nós vimos isso também quando Isaías falou sobre esse homem. Nós vemos também que lá no Novo Testamento, esse homem foi citado no livro de Lucas, como este homem que seria a oferta definitiva e perfeita pelos nossos pecados. E ele disse também que aqueles que se aproximassem deste homem, todos
que se aproximassem dele, jamais sentiriam sede e que teriam sido convidados a ir a ele e beber das águas da salvação. Então, este homem também daria para o povo água de salvação. Tudo isto foi profetizado pelo profeta Isaías. E ele seria também como a luz para as nações. Os irmãos, imaginem quantas qualidades tinha este servo. Quanta coisa boa que ele veio, que ele viria para trazer para a humanidade que estava em pecado. Ele abriria as portas da liberdade espiritual para aqueles que estavam em servidão religiosa. A graça. Ainda em Isaías ele fala de um servo que encontramos também em Mateus, citados e aplicados a Jesus. Jesus é o servo amado, ele é o escolhido. Ele seria o servo amado, ele seria o escolhido. Toda a profecia referente a Jesus, o servo amado, foram ditas e colocadas por Isaías. E também, quando Isaías proferiu que ele seria esmagado, seria quebrado, que ele seria morto, Isaías, ele completou dizendo que por todas essas coisas que ele iria passar, ele ia trazer ao mundo aquilo que o mundo estava precisando, que era a salvação, que foi o maior presente que nós recebemos através deste servo que o profeta Isaías falou e profetizou. Então, irmãos, quando nós lemos o capítulo de Isaías 53, nós podemos analisar todas essas coisas. Podemos ver neste homem, nesse Messias, neste servo, todas as qualificações que ele recebeu, que não foram tão boas, algumas não foram tão boas, porque ele foi moído, porque ele foi triturado, pelas nossas iniquidades, ele teve morte de cruz. Então tudo isto, este servo iria passar para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E Isaías, então, este grande profeta de Deus, quando ele levantou a sua voz ali, para falar deste servo, deste homem, que viria e que daria ao mundo esse resgate, nós podemos entender, a bênção que Deus, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, pelo seu grande cuidado para conosco, veio nos trazer, que foi Jesus. Os evangelhos declaram com muita verdade esses acontecimentos narrados por Isaías. O de Mateus, um de seus discípulos, sendo o primeiro a ser chamado, descreveu muito bem todos esses acontecimentos. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos? Por quê? Porque naquela época, quando Deus se levantava no meio do seu povo um profeta, e quando ele levantou o profeta Isaías no meio daquele povo angustiado, desgarrado, triste, sem paz, sem alegria, oprimido pelo pecado, quando Deus levantou Isaías com muita autoridade para falar àquele povo, Deus levantou ali um profeta. Um profeta. Por isso, irmãos, que eu costumo dizer que nós não podemos brincar com essas coisas. E muitas vezes, quando alguém chega perto de nós e nos dá uma palavra, muitas vezes nós levamos aquela palavra na brincadeira, muitas vezes nós não aceitamos,
porque Deus hoje não levanta mais profetas, né? Deus hoje não fala mais por profetas. Realmente Deus não fala mais por profetas. Não há necessidade mais de Deus falar por profetas, mas Deus ainda usa a palavra profética. Não é necessário mais Deus levantar aqui em nosso meio um profeta. Não há mais necessidade. Mas Deus pode levantar aqui no nosso meio pessoas, irmãos, com palavras proféticas. Ainda Ele pode levantar. E nós temos que ouvir e entender o que Deus quer falar conosco. Podemos julgar a palavra profética, podemos julgar. Podemos julgar a vida do profeta, daquele que vem falar com você, podemos sim. Mas nunca podemos, irmãos, descrer de que Deus ainda fala conosco. Ele fala através de uma palavra profética, Ele fala através de um sonho, Ele fala através de uma visão, porque está na palavra. Porque essas coisas são para nós. Essas coisas é para a igreja. Nós podemos desfrutar de todas essas coisas, mas nós temos que ter muito cuidado, irmãos, e não deixarmos de lado a palavra. Aquilo que Deus deixou já é escrito para nós. Aquilo que nós temos em nossas mãos, que é a sua palavra. Muitas vezes nós deixamos de nos orientar pela Bíblia, nos orientar pela palavra, para darmos muitas vezes ouvido a pessoas que chegam até nós e falam palavras que não têm nada a ver com uma palavra profética. Então temos que ter também este cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Antigo Testamento era necessário Deus levantar profetas. Porque lá era necessário que homens se levantassem como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel, como os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, homens que falaram em nome do Senhor. Era necessário. Mas hoje, irmãos, já não é tão mais necessário. Mas Isaías deixou para nós esta palavra. E entre esta palavra e outras palavras, se nós formos abrir o livro de Isaías, que é um livro maravilhoso, e nós vamos ver quantas profecias nós temos aqui que falam ao nosso coração hoje, que fala para nós hoje, e que fala também de coisas que têm acontecido nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. E este livro, ele foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Nós temos aqui que ele foi escrito há 740 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E como esse livro é novo para nós. Como ele tem falado conosco. Essa semana, quando eu passava e lia sobre algo sobre o livro de Isaías, eu pude ver quantas coisas que Deus falou ao meu coração através desse livro de Isaías. Um livro profético, um livro que Deus fala claramente ao seu povo e fala com muita autoridade. E manda recados com muita autoridade, recados que servem para a nossa vida hoje, recados que estão coerentes ao que nós estamos passando hoje. E Deus fala, e fala mesmo, irmãos. E os profetas de Deus falaram muito e muito para o seu povo naqueles dias que eles mais precisavam de que Deus levantasse um profeta. E quando Isaías foi levantado para profeta, ele se levantou no momento que Israel estava precisando muito. Estava se desviando do Senhor. Não estava se preocupando mais em servir ao Senhor. Estava realmente desgarrado, todo o povo desgarrado.
E ali Isaías se levanta e dá uma palavra de autoridade, de unção, uma palavra para aquele povo, para novamente resgatar, levantar aquele povo que estava tão desanimado de tudo que estava acontecendo. E os evangelhos declaram, como eu falei, com muita verdade esses acontecimentos de Isaías. Por quê? Porque a palavra profética, ela tem que se cumprir. Isso é uma coisa muito importante da palavra profética, é o cumprimento. É o cumprimento. Quando Deus fala, tem que se cumprir, irmãos. Porque se Ele não falou, nada vai acontecer, nada vai se cumprir. E as palavras de Isaías se cumpriram todas. Aí, quando nós lemos os evangelhos, nós podemos ver aqui tudo que Isaías falou, tudo que ele profetizou nesses tempos, há 740 anos antes de Cristo, tudo o que ele falou se concretizou nos evangelhos, e principalmente no evangelho de Mateus. Principalmente no evangelho de Mateus. Por que no evangelho de Mateus? Por que no evangelho de Mateus? Mateus era melhor? Por sinal, Mateus era um publicano, né? Foi um publicano, um homem que deixou o pecado para seguir a Jesus. Porque o livro de Mateus é o livro que fala mais das profecias de Isaías. É o livro que contempla as profecias de Isaías e deixam bem claras para nós o cumprimento dessas profecias. Por quê? Porque Mateus, ele se colocou assim que ele foi chamado pelo Senhor, foi tirado por Jesus para ser um dos seus discípulos, para estar com eles. Por sinal, foi o primeiro discípulo que Jesus chamou para fazer a obra com ele, para continuar a sua obra com ele. Foi o primeiro discípulo. E Mateus obedeceu. Simplesmente, ele deixou tudo o que ele estava fazendo e ele seguiu a Jesus. E ele foi caminhar com Jesus. E Mateus viu muitas experiências que Jesus fez. Passou por muitas experiências com o Mestre. Viu muitos prodígios, maravilhas. Ele pôde ver com o Mestre coisas grandes. Ele pôde ver com o Mestre. E quando ele estava com o Mestre, ele pôde entender o que Isaías havia dito lá há 740 anos atrás. Porque Jesus veio. Ele chegou. Isaías, lá no seu livro, ele pôde escrever toda a vida do Mestre. Ele pôde falar da infância, do seu nascimento, do seu batismo, da tentação, de todas as experiências que Jesus passou antes de começar o seu ministério. Mateus estava ali vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus. E vendo também todas as profecias sendo literalmente certas e cumpridas na vida de Jesus. Tudo ele pôde ver. E Mateus, né, como um bom discípulo, né, ele ficava entusiasmado com Jesus. A história conta que ele era um discípulo que ficava entusiasmado de ver Jesus, de ver os acontecimentos, de ver como as coisas aconteciam. E depois Mateus, ele pôde escrever, né, este evangelho e contar tudo aquilo que ele conheceu e viu na pessoa do seu Jesus. Mas mesmo com todas as experiências que Mateus passou com Jesus, né, Mateus, depois que
Jesus veio e esteve conosco, esse servo chegou e esteve conosco, né, no seu ministério aqui na terra. O que aconteceu com Mateus? O que aconteceu com ele? Ele caminhou com Jesus, ele andou com Jesus. Ele esteve lado a lado com Jesus. No momento que Jesus chamou os 12, ele estava ali com Jesus. Ele era um dos 12. Ele estava ali com Jesus. E Mateus pôde contemplar os prodígios, as maravilhas, os milagres, os homens que eram salvos. Ele pôde contemplar pessoas que eram libertas. Ele pôde contemplar demônios saírem de vida das pessoas. E ele foi caminhando com Jesus e vendo todas essas maravilhas. E com ele, os outros discípulos. Com ele, os outros discípulos. Mas com todas essas experiências, todas que eles passaram com Jesus, que eles viram Jesus fazer, após, né, as Escrituras terem se cumprido, Jesus ter vindo, toda a Escritura se cumpriu, Jesus chegou da maneira como Isaías falou, e Mateus falou dessa Escritura. O livro de Mateus é o livro que fala mais do livro de Isaías. Ele profere muitos textos do livro de Isaías. Muitos capítulos estão ali que ele lembrava de como Isaías apregoou a vinda desse servo. E Mateus foi uma testemunha de que as profecias foram cumpridas e que ele agora não era mais um homem sem Jesus, mas era um homem que era discípulo de Jesus, que o acompanhava, que estava com ele, que estava ao lado dele, que estava junto com ele, vendo todas as profecias serem cumpridas na vida do Mestre. E junto com Mateus estavam os 12. Com ele estavam os 12. Jesus, né, como um bom discipulador, né, sentava com aqueles homens. Nós vimos lá no Sermão da Montanha, né, sentavam aqueles homens e conversava, e explicava, e doutrinava, e orientava, e dizia tudo o que aqueles homens tinham que fazer, dando uma grande orientação para todos eles. Vocês estão comigo, vocês têm que fazer assim, assim, assim. E todos eles ali aos pés do Mestre, ouvindo e aprendendo o que Jesus queria deles. E eles viram, eles sentiram e viram as experiências com Jesus. Eles puderam ver com os seus olhos aquelas palavras proféticas lá de Isaías se cumprindo aqui na vida de Jesus. Os homens sendo libertos, os demônios sendo libertos, né, o mundo sendo salvo por ele. Muitas coisas aconteceram antes de Jesus ir à cruz. Isaías colocou no seu livro todas essas maravilhas. Mas com todas as experiências, né, Jesus, um certo dia, estava conversando com os seus discípulos. Isso nós podemos ver lá no livro de Mateus. Como nós terminamos de ler agora, Jesus ali conversando com os discípulos, orientando os seus discípulos. E ele chegou perto dos seus discípulos e fez a pergunta que eu fiz aqui. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isso ele perguntou para os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eu estou aqui com vocês. As profecias me trouxeram até vocês. Todas as profecias foram cumpridas na minha vida. E eu estou aqui com vocês. E o que vocês dizem de mim? O que os homens dizem de mim? Aí uns falaram, mas eles dizem que é um profeta.
Eles dizem que é Elias. Eles dizem, foram falando os nomes de pessoas que os homens achavam ser Jesus. Porque Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Ele estava no seu ministério antes de ir à cruz. Estava ali dando testemunho de que a palavra do Senhor se cumpre na vida daqueles que obedecem. E Jesus fez essa pergunta. Eu achei muito interessante essa pergunta que ele fez aqui em Mateus. No livro de Mateus. E os homens deram essas respostas. Mas Jesus não ficou satisfeito com essas respostas. Jesus não ficou satisfeito em saber que os homens achavam que ele era Elias, que ele era um dos profetas. Vocês não sabem quem eu sou? Eu estou com vocês, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou? As profecias já falaram de mim. Isaías já disse para vocês quem eu sou, e vocês ainda não perceberam quem eu sou? Mas Jesus não ficou somente ali. Ele olhando para os discípulos, nós podemos imaginar aqui, irmãos, a maneira séria como Jesus olhou para aqueles homens, a quem ele os amava muito, a quem eles havia escolhido para serem os seus discípulos. Ele olhou para aqueles homens seriamente e perguntou para eles o seguinte: e vocês? E vocês? Quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem dizeis que eu sou? Isaías falou de mim. Eu estou aqui pelo cumprimento da sua palavra, junto com vocês. Os homens não me conhecem, mesmo vendo eu fazer e operar tantos milagres, eles não me conhecem. E vocês? Quem dizeis quem eu sou? Irmãos, pensem nesta pergunta de Jesus. Reflitam agora nesta pergunta de Jesus. Pensem nisso. E vós, quem dizeis que eu sou? O que nós poderíamos responder a Jesus agora? Se ele entrasse aqui, em pessoa, chegasse aqui aonde eu estou, fizesse a pergunta para mim, se dirigisse à igreja e fizesse também esta pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pensem bem nesta pergunta. Irmãos, eu acredito que nós iríamos tremer diante do Mestre. Eu acredito. Eu acredito que talvez nós não responderíamos não daríamos nenhuma resposta. Talvez nós iríamos cair de joelhos, chorando, na mesma situação do povo de Israel daquela época, que estavam desgarrados como ovelhas, sem pastor. E nós não abriríamos a nossa boca. Por quê que nós não abriríamos a nossa boca? Por que que nós não daríamos uma resposta a Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta ele não fez aos homens, porque eles já não estavam sabendo quem era Jesus. Essa pergunta agora ele fez aos seus discípulos, aos homens que andaram com ele,
aos homens que tiveram experiências com Ele, aos homens que viram os milagres dEle, aos homens que viram Ele salvar, aos homens que viram Ele curar enfermos, expulsar demônios. Foram a esses homens que Jesus fez esta pergunta aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Irmãos, é muito sério. É muito sério nós respondermos esta pergunta. Que muitas vezes, irmãos, nós andamos com Jesus, caminhamos com Jesus, temos experiências com o Mestre, bebemos da água que Ele nos deu, mas não sabemos quem Ele verdadeiramente é. Não sabemos quem Ele verdadeiramente é. Por que não sabemos, irmãos? Porque não sabemos quem Ele verdadeiramente é. Porque não cremos, irmãos. Porque não cremos. Nós vivemos no momento, a igreja tem vivido um momento que a igreja não tem crido em quem é esse Jesus. Do que esse Jesus é capaz. Às vezes nós cantamos louvores maravilhosos, como nós cantamos aqui hoje. Nós cantamos, irmãos. Mas na hora H, nós não acreditamos nesse Jesus que a nossa boca confessa. Nós não sabemos realmente quem Ele é. Porque se nós realmente crêssemos, soubéssemos realmente o homem, o servo, o Messias que nós temos, o Messias que veio, o Messias que a palavra se cumpriu na vida dele, se nós crêssemos realmente nesse Messias, irmãos, esse lugar aqui estaria cheio. Que nós nunca queríamos que o amigo do meu lado, que o meu vizinho, que o meu colega fosse para o inferno. De maneira alguma. De maneira alguma. De maneira nenhuma, irmão. Jesus é a luz das nações. Jesus é a luz das nações. E o que nós estamos fazendo com essa luz das nações? Estamos levando essa luz às nações? Estamos pregando esse evangelho? Estamos trazendo para esse local aqui, eu falo de mim também, pessoas que precisam dessa luz, que é Jesus? Desse homem que foi tão profetizado, desse homem que foi tão falado, deste homem que veio de maneira tão triste, tão terrível, para que nós estivéssemos aqui agora, nesse momento. Para que nós estivéssemos aqui agora, neste momento. Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Será que nós podemos responder essa pergunta? Será que nós podemos responder essa pergunta? Irmãos, o que os homens acham de mim? Os homens achavam que ele era um homem qualquer, João Batista, pregador, né? Um Elias, também um grande profeta, né? E nós? Então Jesus, Ele nos faz hoje esta pergunta. Ele nos faz hoje esta pergunta. Quem é Jesus para nós? Quem é Ele para nós? Um homem qualquer? Um homem que só nos dá? Só pedimos? Só pedimos? Só pedimos? Quem é Ele para nós? Assim como
os discípulos viram maravilhas, assim como os discípulos viram sinais, assim como os discípulos viram tantas coisas, tiveram grandes experiências com o Mestre. Nós também temos visto muitas maravilhas, irmãos. Nós temos visto também muitas maravilhas que Ele tem realizado, porque Ele não deixou de ser Jesus. Ele não deixou, Ele é Jesus. Ele é o nosso Senhor, né? E estamos realmente crendo que Jesus foi a oferta, como eu falei ali atrás, estamos realmente crendo que Jesus foi a oferta definitiva e perfeita pelos nossos pecados. Nós cremos nisso? Lucas fala sobre isso, lá no capítulo 22, no versículo 37. Jesus foi a oferta definitiva e perfeita pelos pecados de todos nós. Estamos crendo nisso? Será que estamos crendo que Ele cumpriu a sua missão como servo e todos nós fomos convidados a beber das águas da salvação? Segundo Isaías e segundo João 4,13. Será que nós estamos crendo nisso? Que Ele cumpriu a sua missão como servo? E nós fomos convidados a beber das águas da salvação? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito como Davi? Tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ai, irmãos, Davi pecou. Mas quando Davi pecou, ele reconheceu o seu estado pecaminoso. E ele falou: ah, Senhor, que darei eu a ti por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. E ele mesmo não esperou que Deus respondesse a ele. Não esperou que um anjo respondesse. Não esperou que um profeta respondesse. Mas ele mesmo respondeu: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ah, irmãos, Ele bebeu das águas da salvação. Ele bebeu das águas da salvação. Será que Ele tem sido para nós luz das nações? Será? Será que Ele tem sido para nós luz das nações? Será que nós temos visto com os nossos olhos espirituais como vivem as nações? Será? Será que nós estamos visto isso? Será que nós temos nos apiedado da miséria que tem vivido este mundo? Miséria espiritual, miséria em todos os sentidos. Será que nós temos visto isso? Como luz das nações? Jesus disse para nós: vocês são a luz do mundo. Ele falou para nós isso. Será que nós estamos sendo a luz deste mundo tenebroso, em trevas, cheio de pecado? Nós tivemos esse dia desse, eu e o irmão Derones, mais alguns irmãos aqui, e nós vimos aqui alguns slides, o Dudu, de como vivem as nações, não é, Derones? De como vivem as nações, né? Cobertas de pecado, afligidas pelo pecado. Será que Jesus tem sido para nós a luz dessas nações? Será que nós temos nos apiedado dessas nações, nos ajoelharmos, não podemos ir? Não podemos. E se podemos, também não queremos. Essa é a verdade. Não fazemos nenhuma força para ir. Mas será que nós nos ajoelhamos, nós oramos pela nossa nação, pelas nações que estão aí afora, pelo mundo que está enlutado pelo pecado, como nos tempos de Isaías? Como nos tempos de Isaías?
Ou é necessário que Deus levante um profeta como Isaías? Mas ele já levantou. Ele já levantou. Se nós estamos esperando que ele levante um profeta como Isaías, ele já levantou. É Jesus esse profeta. Esse grande Deus. Que é a luz dessas nações. Que ele é a luz dessas nações. Então o profeta já foi levantado. Como Isaías falou lá nas suas profecias. Será que ele realmente abriu as portas da liberdade espiritual para os que estavam em servidão religiosa e nós cremos nisso? Será? Será que nós estamos preocupados que as portas da liberdade espiritual sejam abertas para este mundo que ainda vive numa servidão religiosa? Ainda vive, irmãos. Ainda vive. Mesmo com Jesus vindo, o mundo ainda vive essa servidão religiosa. Nós temos visto muito isso. Pessoas morrendo, pessoas sendo mortas por causa da religião. Por causa da religião. Porque a minha cultura manda fazer isso. Porque a minha religião manda fazer isso. Então eu posso matar, eu posso jogar uma criança no rio e entregá-la aos demônios, porque a religião tem feito isto. E Jesus veio para trazer liberdade espiritual a esse sistema religioso que ainda vive na servidão. Será que estamos preocupados, né, como igreja? Como igreja, com o sofrimento que Jesus teve, segundo o livro de Isaías, para nos tirar do comodismo? Será que nós estamos preocupados com isso? Será que o sofrimento de Jesus valeu a pena? Valeu a pena? Porque nós vivemos tão acomodados, nós vivemos tão despreocupados. E tem momentos que nós não cremos, será? Valeu a pena? Valeu a pena todo o sofrimento de Jesus? Quando eu estou aqui tão acomodada, meu irmão está ali, ó, morrendo, e eu tão acomodada, ele vai para o inferno. Jesus veio para ele. Todo o sofrimento de Jesus, todo, foi para que ele fosse salvo. Não somente para que eu fosse salva, mas para que nós nos preocupássemos com o mundo que está a cada momento caminhando para o inferno. Para o inferno. Para o inferno. Será que todo o sofrimento de Jesus, segundo conforme Isaías disse, e a sua ressurreição tem nos tirado do comodismo para uma vida de serviço para Ele? Ou estamos o rejeitando como Israel o rejeitou? Israel está lá, passando por todo o sofrimento, porque ele rejeitou a Jesus. Porque ele rejeitou a Jesus. Jesus veio para Israel, mas eles rejeitaram. E hoje eles estão sofrendo. Irmãos, eu quando estava estudando e fazendo esse estudo sobre a vida de Jesus, e li o capítulo 53 de Isaías, e ali eu pude ver uma palavra clara, muito clara, sobre quem era esse servo, quem era esse Messias, as condições de que ele
chegaria até nós. Eu pensei bastante sobre a nossa vida espiritual. Pensei bastante. E quando eu cheguei lá em Mateus, que eu vi aquela pergunta seríssima que Jesus fez aos discípulos, que ali representavam a igreja, que ele estava começando, a fundar. Porque quando Pedro se levantou e quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Pedro, ele era muito, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simplesmente, irmãos, naquele momento que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, naquele momento ali, Jesus entendeu claramente, que ele, Jesus, seria a pedra fundamental da igreja que naquele momento ali estava sendo constituída. Jesus, o fundamento da igreja. Essa igreja que não tem se importado muito com Jesus. Essa igreja que não tem, muitas vezes, dado a Ele aquilo que Ele merece. Essa igreja, por quanto Ele morreu por ela. E que hoje o comodismo é tão grande, irmãos, tão grande. O servir é tão difícil. Oh, meu Deus, como é difícil. Como é difícil. E Jesus, naquele momento, ele estava selando com Pedro ali. Não que Pedro seria a pedra fundamental, mas Jesus, o fundamento da igreja ali. Sabiamente, Pedro deu essa resposta para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, irmãos, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que nós podemos falar isso para Jesus? Jesus, Tu és o Cristo. Nós sabemos que Tu és o Cristo, que Tu vieste, nos salvaste. E logo após isso aqui, logo após todos esses acontecimentos aqui, Jesus foi levado ao matadouro. Tudo na vida dele foi consumado após esta conversa aqui com os seus discípulos. Tudo foi consumado. Seu ministério continuou, mas logo, logo Jesus foi preso e tudo foi consumado. Para quê e por quê? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que nós estivéssemos aqui hoje, irmãos. E às vezes, irmãos, nós chegamos aqui tão despreocupados, Nós chegamos aqui para cultuar esse Jesus que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, com tanta preguiça, um cansaço, corpo doendo, com vontade de que tudo ande muito depressa e para ir para casa, que não podemos ficar 2 horas aqui porque é muito cansativo, mas podemos ficar muitas e muitas horas fazendo outras coisas, entendeu? Levamos uma vida tão sem compromisso com Deus, Uma vida tão sem compromisso com Deus, mas Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, irmãos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, que nós possamos refletir neste versículo. Esse versículo foi dado um dia desse, num dos estudos do grupo familiar. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Por sinal, irmãos, um grande livro. Maravilhoso, Eita, livro bom, que fala tantas coisas boas, Nos ensina tantas coisas maravilhosas. Nos ensina a viver a vida que Jesus tem pedido a nós. E que nós não fazemos. Infelizmente, nós não fazemos,
E, irmãos, depois de toda essa palavra que eu tenho falado com a igreja, eu quero dizer aos irmãos que nós possamos responder para Jesus essa pergunta que Ele tem feito a nós. Mas responder com muita sinceridade, irmãos. E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus precisa urgentemente dessa resposta nossa. Pedro deu a resposta a Jesus. E nós? E nós? Será que nós podemos agora, nesse momento, olharmos para Isaías 53, lá atrás, para Isaías 53, vemos todo esse sofrimento de Jesus, quando Isaías começou dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem deu crédito, à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando nós lemos esse texto de Isaías aqui, e nós vimos que ele era desprezado, mais indigno dos homens, que ele foi desprezado, que tudo aconteceu a Jesus, mas nós andávamos desgarrados como ovelhas. Israel andava desgarrado como ovelhas, todo dia levado ao matadouro. Quando nós lemos tudo isso aqui sobre Jesus, todavia o Senhor agradou moê-lo, todavia o Senhor agradou fazer de Jesus isso que nós vemos aqui em Isaías. E tudo isto aconteceu na vida do Messias. Tudo isso aconteceu na vida desse servo que foi Jesus, que é Jesus, para que se cumprisse em nós, aquilo que nós estamos vendo aqui hoje, uma igreja reunida em seu nome. Amém. Tudo isso aconteceu para que tudo isso estivesse acontecendo agora. Se Jesus não viesse, nós não estaríamos aqui. Qual é a razão da nossa fé? Qual é a razão de estarmos aqui? A ressurreição de Jesus. Se Ele não morresse, se Ele não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui, é porque Ele foi ao matadouro. É porque esta palavra profética aqui se cumpriu na vida dEle, para nos abençoar, para nós sermos livres, para nós termos liberdade cristã, para nós podermos dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu estou aqui para te servir. A minha vida, a nossa vida tem que ser um serviço contínuo para o nosso Mestre. A Bíblia fala: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Esta deve ser a vida do cristão. Servir ao Senhor com alegria é resposta àquilo que o Senhor fez por nós. É resposta à vida que Ele deu para que nós pudéssemos estar aqui. A esse amor tão grande de Deus em enviar Jesus ao mundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, irmãos. Então essa deveria ser a nossa resposta. Jesus, eu estou aqui. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que está em mim, aquele que me trouxe vida, aquele que lavou meus pecados pelo seu sangue, aquele que remiu os meus pecados, aquele que o véu do templo se abriu para que nós pudéssemos te cultuar com liberdade. Então todas essas coisas, Jesus, você sofreu para que nós pudéssemos ter tudo isso. Irmãos,
Quantos que não podem viver a vida que nós estamos vivendo? Quantos que não podem se reunir hoje? Quantos irmãos nossos estão aí que não podem estar como nós estamos aqui? Quantos por este mundo? Quantos? Quantos que estão sofrendo por este mundo pela pregação do Evangelho, para falar desse Jesus? Quantos? Quantos irmãos? A Rutilene e o Laranja estão aqui, eles trabalham comigo como irmãos de encargo. E quantas vezes eu chego no grupo e os irmãos estão assim, uns cansados, que trabalharam o dia, outros assim meio desanimados, né? Aí eu falo assim: irmãos, vamos glorificar a Deus, porque nós temos o direito de nos reunirmos. Nós temos a bênção de estarmos juntos como igreja, porque Jesus fez isso por nós, nos deu essa liberdade de estarmos aqui sentados nessas cadeiras, quando muitos estão nessa hora adorando a Jesus, tá dentro de buracos, fechados em uma casa, sem comerem, sem beberem, com a palavra na mão, valorizando este livro. Ah, irmãos, quando eu vi de um irmão um dia desse, ele me contando, ele prega aí pelo mundo afora, e ele me contando que quando ele chegou no lugar para entregar umas Bíblias que ele tinha ganho, e ele foi pregar, foi levar a luz das nações a essas pessoas. E quando ele chegou lá, que ele chegou com algumas Bíblias que foram presenteadas a ele, Bíblias já velhas, já contei isso para o meu grupo, Bíblias antigas, Bíblias às vezes faltando livros. E chegando ali, quando ele chegou com aquelas Bíblias, as pessoas rodearam ele, com fome da palavra, pediram: me dá um livro desse, eu preciso conhecer esse livro. E às vezes ele não tinha como dar um livro a cada um. Ele pegou a Bíblia e foi repartindo a Bíblia em pedaços, em livros, e deixando na casa de cada um daqueles irmãos uma parte da palavra. Quando vocês terminarem de ler esse livro, se juntem com aquele outro lá e peguem o do outro, vai passando para o outro, até que a Bíblia toda seja lida. Ai, irmãos. E às vezes nós temos em casa muitos livros desse aqui, tá? Cheio de poeira. E nós não botamos nem as mãos nele, tá? E depois dizemos para Jesus: quem dizeis vocês que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nos empolgamos, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E não fazemos o que esse Cristo e que esse Filho de Deus vivo tem nos mandado fazer. É muito fácil, irmãos. Nós abrimos as nossas bocas e nós declararmos isto, mas não vivermos isso que nós falamos. Tá? Fazemos uma campanha. Irmãos, vamos trazer Bíblias. Oh, dificuldade para trazer Bíblias. Eu fiz essa campanha aqui. Que dificuldade que eu encontrei para ter algumas Bíblias aqui. Irmãos, essa palavra que eu deixo com a igreja. Tá? Que nós possamos relembrar todo esse sacrifício de Jesus. Vamos ler em casa Isaías 53. Vamos meditar em Isaías 53. E valorizarmos este servo, este homem que veio e que está entre nós. Tá? Valorizarmos este homem que veio e que está conosco no dia a dia, que cura as nossas enfermidades, que sara as nossas enfermidades, que nos deixa livres para o adorar.
Este homem que fez tantas coisas para nós e que nós não o valorizamos. E ele está aqui, irmãos. Ele está aqui.